Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Papos de Carreira. Eu sou aqui o Caio Infante, estou aqui com o meu co-host, meu amigo, meu parceiro Bruno Fisben, e hoje estamos recebendo aqui uma pessoa ilustre, diretamente do Distrito Federal. Ela que é candanga, tem um sotaque maravilhoso, a Daiane Mendes. Quem não conhece a Dai, tem um baita canal no Instagram. Ela vai falar aqui já já, ela é incrível, tenho certeza que vocês vão gostar super desse papo. Dai, seja muito bem-vinda ao Papos de Carreira. E eu queria que você se apresentasse. Quem é você, de onde você veio e, enfim, nos brinde com o seu sotaque maravilhoso. E muito obrigado. Ai, obrigada, Caio. Que apresentação, hein? Adorei. Me senti no programa de televisão, chegando, né, artista. Prazer estar aqui com vocês, meninos. Obrigada pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo, uma troca super rica. Obrigada mesmo. Bom, meu nome é Daiane Mendes, sou de Brasília, moro em Brasília, né? Nunca saí de Brasília. E acho que eu posso me apresentar assim, como uma pessoa de carreira, multicarreira, né? Porque eu faço muita coisa. Mas eu sou uma pessoa que veio do mercado de trabalho, assim, vim do mundo corporativo, passei 12 anos no mundo corporativo, e eu posso dizer que eu caí de paraquedas no mundo RH, né? E nesse tempo, né, nesse período, eu me apaixonei muito pela área, né? Acho que eu me identifiquei de uma forma que hoje a minha veia é RH e eu faço muita coisa voltada para isso, né? Então, hoje eu tenho canal no YouTube falando sobre processo seletivo, né? Como você pode se recolocar no mercado de trabalho, faço consultorias de RH, mas quando eu decidi ir para o mundo do empreendedorismo, né? Eu estava lá em 2018, eu tinha interesse de investir na minha carreira de coach de carreira, e também montar uma consultoria, né? E isso aconteceu no ano de 2019, né? Eu já estava investindo na minha carreira de coach e depois montei uma consultoria com uma sócia, mas aí a gente chegou em 2020 e a gente precisou estacionar porque a pandemia não nos deu uma oportunidade de continuar, vamos dizer assim. Então, a gente estacionou essa consultoria, né, que era uma consultoria voltada para soluções em RH e também na parte de gestão de mudanças, e falamos assim, não, vamos seguir com os nossos planos individuais, né, cada uma tinha um projeto individual, e depois a gente vê o que faz, a gente volta com essa outra paixão que a gente tinha, que era de ter essa consultoria. Então, basicamente isso, para vocês terem uma ideia do que eu faço hoje, né? Legal. Mas você se formou em alguma coisa relacionada a RH ou não? Qual que é a sua formação? Sim, não falei, né? Minha formação é em psicologia, né? Legal. A ideia no início era, de fato, me tornar psicóloga clínica, mas se teve uma coisa que eu não me identifiquei, foi com a clínica. Eu já comecei na área organizacional e nunca saí. Você entrou direto no mundo corporativo e ficou esses 12 anos. Exatamente, fiquei esses 12 anos atuando na área de RH. Muito bom. E aí, vamos lá, né? Isso aqui não tem roteiro, aqui a gente improvisa aqui, né? O convidado não tem dia fácil com a gente, o convidado, né, tem surpresas. Mas nada pegadinha também. Queria te ouvir um pouco, né? Que você pudesse comentar um pouco da sua experiência, né? Prós e contras do mundo corporativo e aí nessa transição, né? Para empreender. Depois a gente foca um pouco mais, um pouco no outro, mas queria entender um pouco de prós e contras aí de 12 anos de carteira assinada e 3, 4 anos aí de desafios, né, de empreender, né? Conta um pouquinho para a gente aí essa transição, né? De prós e contras. Legal. Quando eu comecei, era tudo muito novo, né? Eu fazia faculdade e trabalhava, né? Então, trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade à noite. E para mim, esse movimento era assustador. Eu chegava à noite e chorava. Cara, como é que eu vou dar conta disso? É muita coisa, né? Muito trabalho durante o dia. Depois ainda tinha que estudar, ler vários textos de psicologia. Era puxado. Para mim, era uma pressão muito grande. Comecei com 19 anos.
E só que, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, eu já sou uma executiva, eu trabalho na área de RH, né, e tal. E aquilo eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo e entendendo que eu estava num caminho certo, né? Poxa, eu vou me desenvolver cedo, né? Vou adquirir bastante experiência e é isso que eu quero. E eu fui caminhando. E ao longo do tempo, quando eu fui identificando, né, o que era importante para mim, eu fui fazendo as minhas escolhas, né, entendendo que eu queria, de fato, ficar na área de RH, fui me mantendo na empresa que eu escolhi, né, que no primeiro momento, eu posso dizer que acho que foi a empresa que me escolheu, né, como eu não sabia muito para onde queria ir, eu fui me desenvolvendo e crescendo dentro dessa empresa. E eu galguei cargo por cargo até chegar numa gestão. E isso foi muito lindo no primeiro momento, né? Eu gostava muito do que eu fazia, eu queria muito crescer, eu queria muito me desenvolver. Só foi que sempre no RH ou você foi para áreas diferentes dentro da empresa? Ou sempre foi no RH? Sempre trabalhando no RH. Sempre trabalhando no RH. Os 12 anos no RH. Os 12 anos, galgando cargo por cargo, até assumir a gestão da área. Legal. E tinha um negócio curioso, que a empresa que eu trabalhava era do lado da Caixa Econômica, do banco, né, Caixa Econômica. E aí, sempre que eu passava ali do lado da Caixa Econômica, a empresa era grande, tinham vários prédios ali na região, eu sempre transitava de um prédio para o outro. Quando eu passava ali, mais ou menos dia 1º, sei lá, no quinto dia útil do mês, eu via as pessoas ali naquela fila para pegar o seu dinheirinho ali do INSS, eu falava, cara, é isso mesmo que eu quero para minha vida, né? Aquilo para mim era esquisito, sabe? Parecia que era o meu caminho, era o meu destino, aquilo ali. E aí eu ficava... Hoje em dia cai na conta, não precisa mais entrar na fila. Obrigada por me chamar de velha, tá? Tô brincando. Exatamente. Já tem uns 25 anos, assim, que você abre uma tal de... Abre uma conta e aí cai o dinheiro na conta. Mas engraçado, sempre tinha uma fila muito grande, né, dos aposentados ali, indo ali para... Claro, publicando. Exatamente, para buscar o seu dinheiro. E eu fiquei, cara, não é isso que eu quero para mim, e a minha vida não pode ser só CLT. Eu poderia continuar como CLT, mas não podia ser só CLT, porque eu tinha outras possibilidades, né, de colocar os meus conhecimentos, minhas habilidades, minha competência em prática, não só sendo uma empregada, né, de uma empresa específica. E aquilo foi crescendo na minha cabeça, eu fui desenvolvendo outras possibilidades, desenhando outros mundos para mim, achando sim que eu continuaria no mundo corporativo ali, como CLT, mas chegou um momento que eu falei, poxa, eu acho que eu vou sair desse mundo e seguir sozinha, mas com um pensamento assim, cheio de medos, cheio de receios, sem saber por onde começar, né? Porque eu não tinha ainda um direcionamento de como que seria esse primeiro processo, né? E aí comecei a desenhar, né, essa possibilidade, vendo o lado financeiro, obviamente, né? Como que eu vou dar esse primeiro passo de ser uma empreendedora, né? De criar a minha atividade de trabalho, né? Tendo dinheiro, recebendo dinheiro e ainda assim fazendo o que eu gosto. E aí eu fui, né, com esse desenhando primeiramente a minha parte financeira, né, do que eu precisaria até ali, né, eu tinha um salário, né, o que eu faço com esse salário, né, como que ele me dá retorno, o que eu vou precisar dele daqui em diante, né, quanto que eu vou precisar para sobreviver, até conseguir conquistar mais e mais, né, afinal, eu estava recomeçando, apesar de utilizar a competência, as habilidades que eu tinha, eu estava recomeçando. Então, eu tinha aquilo como um começo, né? Saber o que eu precisaria financeiramente. E aí eu fui, depois que eu fiz um plano, eu fui desenhando os próximos passos e o segundo passo foi começar a fazer a minha transição, né? Que estava atuando em RH, mas eu queria me tornar coach de carreira, já fazia algumas atividades relacionadas a isso, já tinha alguns clientes, mas eu precisava crescer a minha agenda. E aí fui crescendo a agenda até um ponto que eu não conseguia mais conciliar um com o outro, e fiz realmente a transição, larguei a CLT e fui
o empreendedorismo, né? Eu comigo mesma. E fui seguindo, fazendo isso, depois fui para o digital, né? Para a internet, criei curso online, e aí a coisa foi crescendo. E como tinha muito networking, principalmente aqui em Brasília, continuei atuando em RH, mas em forma de consultoria, né? Eu posso te dar um auxílio relacionado, sei lá, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento, então, coisas mais específicas, né? Então, o que eu senti desse todo, assim, da grande mudança é que, claro, é muito bom você trabalhar a CLT, porque chega no final do mês, cai lá o seu salário, dentre outros benefícios que você pode assumir ao longo do seu tempo de mercado, né? Assumindo esse processo de CLT. Agora, no empreendedorismo, você tem que correr atrás, né, do seu cliente, mostrar o trabalho que você faz a todo momento, ficar em movimento praticamente 24 horas, porque as pessoas precisam saber que você faz algum tipo de entrega, né, e boa entrega, né, quando você está sozinho, você tem que ser muito bom naquilo que você faz, porque senão as pessoas não vão buscar o seu serviço. Então, isso no começo para mim foi bastante assustador, né? Que eu falei, cara, não tem ninguém por mim, o que eu faço? Como que eu falo? E eu sempre fui desse tipo de pessoa que, olha, você tem que se vender enquanto profissional. E aí era uma coisa assim que eu olhava no espelho, ai, como que eu vou falar com aquela pessoa? Como é que eu me vendo agora, né? Como que eu vou abordar essa empresa? Como que eu vou abordar esse cliente? Então, foi toda uma construção nova para mim, assim, de entender como que eu ia atuar nesse mercado em que era eu sozinha, não tinha ninguém por mim. Né? Claro que existe toda uma rede de apoio. Né? Totalmente. Né? Você tem, na verdade, nem todo mundo tem uma rede de apoio, mas eu tinha, né? Rede de apoio do esposo, rede de apoio dos pais, né? Todo mundo, poxa, se é isso que você quer, vai, conquista, vai em frente, tudo mais. Mas não foi flores, né? No começo a gente tem bastante medo. Legal, então você começou como um... Fala, cara. Manda você. Não, só para entender também. Então, começou como um plano B, você foi ali nos horários vagos, à noite e tal, pegando os seus clientes, e aí quando você entendeu que, né, claro, começou a não dar conta, mas entendeu que o lado financeiro poderia ser substituído, digamos assim, você tomou a coragem aí de pedir demissão. Exatamente. E aí foi um processo, eu acredito, assim, que bem doloroso, né, assim, no sentido de que era uma empresa que eu gostava bastante, eu cresci ali, me desenvolvi ali, mas precisei fazer a ruptura, né, assim, o ciclo precisava mudar e foi muito bom, E você tem saudades? Legal, Olha, eu confesso que eu tenho saudades, assim, de uma rotina do mundo corporativo, assim, de trocas com outras áreas que eu tinha muito na época, né? Como era RH, eu transitava em todas as áreas, na empresa inteira. Então, esse movimento, eu sinto uma saudade, assim, poxa, conversa com a área de processo, área de projetos, o financeiro, e isso hoje, às vezes até acontece quando eu estou realizando alguma atividade, algum trabalho específico numa empresa, mas é muito rápido e para conhecer as pessoas, a gente acaba não aprofundando tanto, né? Mas essa é uma saudadezinha que eu tenho. Até o Rauan, o nosso convidado aí no primeiro episódio, ele até comentou que o trabalho como empreendedor é um trabalho solitário, né? Então, você acaba exatamente isso que você está falando, né? No dia a dia, no mundo corporativo, você está falando o tempo todo com outras áreas, com outras pessoas, almoça todo dia com outras pessoas e tal, toma café, happy hour, etc. E o trabalho do empreendedor, ele é mais solitário nesse sentido, né? Tem muito menos troca no dia a dia. Claro, você fala muito com cliente, com prospects e tal, mas no dia a dia é um trabalho muito mais sozinho, né? Exatamente. Foi até interessante você tocar nesse assunto, que quando eu estava dentro da empresa, eu pegava o telefone, ligava num ramal, ou então ali no chat da empresa, e falava com a pessoa, me tira essa dúvida, eu não entendo disso, queria que trocasse ideia com você.
hoje, assim, quando eu comecei a me deparar com esse tipo de coisa, assim, poxa, com quem que eu poderia trocar essa ideia agora, se eu não posso ligar no ramal, se eu não posso falar no chat? Eu ia para o LinkedIn. Bruno, eu ia atrás da pessoa no LinkedIn, deixa eu ver quem tem essa expertise aqui, e eu vou chamar a pessoa. Se ela quiser trocar essa ideia comigo, ótimo, se não, vou atrás de outra. Né? E aí eu ia, olha, eu sou essa pessoa, faço isso e isso, e eu queria trocar ideia com uma pessoa que tem essa expertise para entender como é que funciona, né? Porque era a minha forma de conseguir entender outras coisas. Legal, mas fala um pouquinho mais disso, assim, de quais, sei lá, de assuntos que você não domina, assim, alguma decisão estratégica, parte financeira, ou contábil, venda, marketing, ou, sei lá, alguma coisa mais técnica específica dos teus serviços, ou você queria melhorar o serviço especificamente? Bom, uma das dificuldades que eu me deparei no primeiro momento foi em relação a contrato, né? Claro que no primeiro momento, quando a gente lida com um cliente pequeno, né, um cliente, quando é individual, ali eu tô só atendendo uma pessoa específica, a gente sabe fazer um contrato simples, né, ali onde a gente faz acordos. Mas depois, quando você vai fazer um contrato para uma empresa, você precisa entender alguns detalhes que para mim não eram claros, eu não tinha esse entendimento, né? E aí eu falei, agora, com quem eu vou falar? Né? Para quem que eu pergunto? Quem vai me ajudar? Então, eu sempre fui muito entrona, né? Se a pessoa queria bater esse papo comigo, fazer um networking ali, ok. Se não, eu mudava de pessoa, eu ia atrás dessa pessoa que iria me ajudar. Eu precisava ter a solução, né? Eu tenho que achar a solução, ficar parada que não dá. Então, eu tive essa dificuldade no primeiro momento com o contrato, então eu ia buscando essas pessoas ali no LinkedIn ou de networks que eu já tinha feito ao longo da minha vida profissional, até mesmo entrando em contato com pessoas da própria empresa que eu trabalhava. Ah, você ainda trabalha com isso? Me ajuda com esse detalhe e tal. Mandava um e-mail, coisa do tipo. Hoje, eu posso dizer que, num certo momento, até para apresentar alguns resultados de algum trabalho que eu gostaria de fazer para a empresa, planilha. Cara, sei muita coisa de planilha, mas assim, eu quero apresentar o melhor daquele resultado por, sei lá, pegar uma planilha com um dashboard muito massa e tal, fazer uma apresentação bem interessante. Quem pode me ajudar com planilha com isso, isso, é tal? E entra em contato com um e com o outro. Então, sempre tinha uma coisa Legal. Ali que eu precisava de ajustar para fazer uma boa entrega, né? Às vezes, quando você está numa empresa, você não pensa muito nisso, porque você tem pessoas ali do seu lado que vão poder fazer aquela parte melhorar, né? Assim, o que você não domina tanto, você joga para aquela pessoa, ela melhora. Mas quando você está sozinha, você tem que ir buscando por meio de outras pessoas. E foi assim que a gente se conheceu, Legal. Né? E foi assim que a gente se conheceu. Ah, é? Mais ou menos assim. Preciso vender um curso de Employer Branding aqui de 2 horas, que eu quero ser especialista. Dá uma ajuda aí. Não, mas a gente até falou outro dia, né, no LinkedIn, porque eu fiz um evento para Starts em outubro de 2019. E foi um evento que eu fiz com 3 mil pessoas. E é normal, às vezes a pessoa, queria te conectar, gostei de você, tal, achei legal o tema, não sei o quê. E a Daiva é muito nessa, né? Tipo, fui lá fazer vários conteúdos, deu azar ou sorte de olhar e falar, pô, vou ver esse cara falar de Employer Branding. E aí acabou a palestra, tá? Ela falou, pô, gostei muito do conteúdo, não sei o quê. Lógico, hoje em dia ainda muita gente, ou pouca gente fala sobre Employer Branding, naquela época menos ainda. E, enfim, a gente acabou criando uma amizade e aqui estamos. Mas foi exatamente assim. Nunca fizemos nada junto, mas legal. Estamos aí, portas sempre abertas, né? Nunca sabemos o dia de amanhã. Mas aí, gravamos podcast. Eu já gravei com a Dai também para o canal dela. Live, já fez live lá. Então, a gente... É assim que funciona, né? A questão... E é isso, né? O network, o LinkedIn, muitas vezes as pessoas acham que é só para procurar emprego, né? E não, a gente está falando... Olha só quanta solução de negócio, de vida, né? E relacionamentos que se criam por conta de uma rede social, teoricamente corporativa e de emprego. É muito mais do que isso, né? Então, ótimos exemplos que a Dai trouxe. E legal, daí, eu tenho... Fala, quer falar? Eu tenho uma dúvida aqui, eu tenho uma dúvida, mas fala a sua, que a minha tá guardada aqui, nenhum problema. Não, só um parênteses rápido. Coincidentemente também, o Rauan eu também conheci através do LinkedIn, que foi o cara do primeiro episódio, e hoje, putz, um grande amigo.
Mas eu também catei ele lá no LinkedIn para falar alguma coisa. Agora eu não lembro exatamente, mas alguma coisa de negócio, de empresa, bater um papo e tal. Aí eu ainda morava no Rio na época. A gente morava super perto, inclusive. E a gente foi tomar um café e tal. E até hoje somos grandes amigos. Mas foi também pelo LinkedIn. Eu também me conectei com o Bruno no LinkedIn, viu? Sim. Eu vi um comentário do Bruno num post que o Caio fez. Aí eu falei, interessante isso, deixa eu ver o que esse cara faz. Aí eu vi que ele tinha uma solução para RH, uma plataforma. Eu falei, cara, eu vou me conectar com esse cara também, gostei demais e tal. E aí a gente conversou ali mais ou menos e, cara, é assim, legal. A coisa acontece dessa forma. A ferramenta é muito boa para isso. Que nem todo mundo usa para isso, né? Ou as pessoas usam muito mais na necessidade / desespero, né? Ou seja, network é uma coisa que você tem que fazer constantemente. Ou ativar sua rede, né? Ou seja, criar relacionamentos é sempre, não é só quando você quer mudar de emprego, ou quando você está desesperado precisando de alguma coisa, né? Isso que as pessoas não entendem. Não é nem que... É o que eu sempre falo, não é que você vai fazer isso pensando em alguma coisa ou pensando em alguma coisa lá na frente. Não, acho que é importante para você, além de conhecer pessoas, você adquirir conhecimentos, né, trocar experiências. A própria Dai falou várias maneiras. Você vê, olha só, ela viu um comentário, achou interessante, né, criou um relacionamento paralelo lá com o Bruno e, enfim, hoje estamos 3 aqui. Fica uma dica para quem está nos assistindo, ouvindo aqui, enfim. Olha só, use o networking de vocês para gerar conhecimento, para gerar, né, enfim, acho que isso é muito mais amplo do que só procurar emprego. Qualquer rede social, diga-se de passagem. Dai, agora eu estou com a dúvida aqui que eu estou segurando. Hoje você atende pessoa física e pessoa jurídica, certo? Isso. O que é mais fácil, o que é mais difícil? Quais são os desafios da pessoa física e quais são os desafios das pessoas jurídicas? Quero o lado empreendedor da Dai agora. Dai sincerona. Olha, os dois lados têm a sua dificuldade, né? A pessoa física tem muito da questão de pode ser outro dia, né? Vamos marcar outra hora, vamos fazer outro dia, vamos, né? Ela está sempre, como a pessoa física, eu estou mais vinculada à questão do coach de carreira, ela tem ali os momentos de boicote, né? Tem que fazer, né? São atividades específicas, são tarefas específicas. E normalmente essa pessoa está ali em transição. Então, tem muita coisa que é nova para ela e ela, claro, é natural a pessoa se boicotar nesse processo. E aí ela meio que foge para não fazer determinadas atividades ou não fazer acontecer. E aí entram várias questões, por medo, por achar que pode não dar certo. Então, eu tenho essa dificuldade hoje com a pessoa física, né? O meu cliente direto, né? Que está só eu e ele ali. Já com o jurídico é assim, dependo muito de um todo, né? Às vezes eu estou lidando com o RH da empresa, né? Estou começando com o RH como um todo, mas tem 2 ou 3 pessoas específicas, mas quem decide é o RH, é o marketing, é o diretor X, é o diretor Y, e aí envolve muita gente até eu obter essa resposta, né, um vai e vem de processos de comunicação, que muitas das vezes não entra num prazo que normalmente eu imagino que possa ser entregue aquele trabalho, né? Então, essa dificuldade, assim, de culturas, vamos dizer assim, né? Porque tem empresa que é mais ágil, tem empresa que não, tem empresa que as pessoas têm mais autonomia, tem empresa que tem 0 autonomia, né? E isso para eu realizar algum serviço, eu não vou avaliar. Vem cá, vocês aí na empresa têm autonomia para resolver tais e tais coisas? Porque se não tiver, eu não vou fazer esse trabalho. Não faz sentido, né? Assim, eu não tenho como me vincular a esse tipo de coisa. Mas hoje uma das grandes dificuldades que eu tenho são mais relacionadas a essa, assim, né? Pessoas que eu estou lidando diretamente não resolvem as coisas sozinhas, e no físico eu tenho muito essa questão do boicote, né? Do cliente, né? Às vezes ele não está no tempo que eu estou e eu preciso estar ali amarrando uma coisa na outra para tudo acontecer na velocidade que precisa ser feito. Qual que te dá mais prazer de atrapalhar? Ou os dois? Essa pergunta é difícil. Eu acho que os dois... assistindo, hein? Os clientes estão assistindo.
Não, porque eu acho que deve ser legal, assim, com a pessoa física, né? Por mais que, sei lá, talvez o ticket médio seja menor, ou todas essas dificuldades e tal, mas eu acho, sei lá, olhando assim, talvez dê um orgulho e um prazer muito grande dessa pessoa se recolocar, ir para uma posição, ir para um lugar que ela gostaria, né? Você contribuir muito para essa mudança de vida, né? Sei É lá, olhando isso, assim de fora, eu acho que isso deve dar o maior prazer, né? isso dá um super quentinho no coração, sabe? Ver a pessoa sair de um momento, muitas das vezes, de desespero, porque na maioria das vezes, quando essas pessoas me procuram, elas estão desesperadas, porque já tentaram outras formas de conseguir fazer a transição de carreira e não conseguiram, e aí, eu não aguento mais trabalhar onde eu estou trabalhando, eu preciso mudar, mas eu não sei o que eu faço, por onde eu começo. E aí, quando tudo acontece, né, quando a coisa vira de vez, aquilo realmente é maravilhoso, assim, é inexplicável. Quando eu vejo, né, a pessoa, às vezes, muitas das vezes, ela mostrando no LinkedIn, né, consegui ir para sair da empresa tal, foi para a empresa tal, por isso, foi muito legal. E aí, às vezes, tem um agradecimento. É, é, Isso é legal. é lindo, é muito florido para mim. Mas a empresa também é o lado que é o momento saudade, né? Eu gosto de estar lá também, né? Eu gosto de estar envolvida no movimento da empresa, porque, querendo ou não, tem um resultado, né? Eu cheguei lá para resolver uma coisa específica e a coisa também vira, assim, o ruim da empresa é que eu não sei o depois, né? Se continuou, se deram realmente continuidade, se a coisa caminhou da maneira que deveria. Mas também é muito gostoso. Legal. E o pessoal te procura, uma pessoa física, o pessoal te procura mais para mudar de empresa ou até mesmo mudar de área e tal? Se ajuda nisso também? Tipo, pô, não estou mais curtindo muito a minha área, o tipo de trabalho que eu faço, né? Nem só mudança de empresa, mas mudança de área também, ou uma transição para o empreendedorismo. Tudo, faço de todas as formas, né? Porque tem gente que quer só mudar de área, tem gente que quer mudar só de empresa, tem gente que quer mudar a carreira como um todo. Nossa, ó, hoje eu tenho um caso aqui, porque vocês devem saber bem que Brasília, a gente respira concurso público, né? Super. E aqui, qualquer pessoa que você converse, a realidade dela é concurso, concurso, concurso. São poucas pessoas que vão para uma CLT. Existe a CLT, claro, tem muita gente que trabalha na. Já chegou aí? Já chegou Eu, a CLT concurso? aí? Não, a CLT já chegou em Brasília? Com certeza. E O empreendedorismo, aí, então, e muito fraco, né? Assim, claro que tem também, mas o que a gente sim. respira aqui é o concurso, né? Até porque é uma cultura de Brasília, né? Se eu for falar de pessoas ali da minha idade ou um pouco mais velhas do que eu, hoje eu tenho 34 anos, os pais dessas pessoas todos são concursados. Então, o que esses pais ensinam para gente? Olha, para ter vida boa, tem que fazer um concurso. E aqui é o que mais a gente tem, né? Olha, escolhe aí um tribunal, escolhe aí um ministério para você atuar e segue sua vida. E se recusa esses casos? Pô, não gosto da empresa que eu estou trabalhando, estou querendo estudar para concurso, me ajuda. Não posso te ajudar nesse caso. Nesse caso não tem como. Quando me procura é pro lado inverso. Tá lá no concurso e quer sair. Olha, eu passei 5 anos da minha vida para conseguir passar nesse concurso. Estou aqui há 3 anos, estou aqui há 10 anos e não é nada disso que eu quero. Né? Já tive vários clientes assim que foi realmente um grande parto, né? Você imagina, tem gente que é concursado da Câmara e aí ganha aí um salário de 20 mil. E eu tive um caso, né? Olha, eu não quero mais trabalhar na Câmara, eu quero ser professora de matemática, porque foi para isso que eu me formei. Né? É isso que eu gosto, é isso que eu amo. Só que eu não sei como fazer essa transição, né? Eu não sei como abrir mão de 20 mil reais. Né? Então é duro, né? Não é você fechar os olhos e, bom, eu estou vendo ali que eu tenho como fazer isso. Mas é todo um processo, é todo um caminho.
Dentre outros também, né? Eu dei aqui um maior, mas tem Sim, sim. gente de concursos menores que, poxa, eu não quero exercer advocacia, quero, enfim, fazer o que eu estudei, quero, né? Eu quero fazer o que eu gosto de fato. E tem gente que te procura, por exemplo, para crescer na carreira dentro da empresa, ou as pessoas geralmente estão mais descontentes, independente se é concurso público ou não, para privado, independente disso, as pessoas falam assim, não, todo momento legal, quero ser reconhecido, quero um aumento, quero, às vezes, mudar, enfim, de área dentro da empresa. Tem também, ou geralmente a empresa que está expulsando as pessoas, a relação com a empresa que não está tão legal? Tem também, mas bem menos. Bem Porque menos. quando me procuram, assim, parece que eu cheguei num cargo aqui na empresa que eu estacionei. Parece que eu não consigo mais crescer, né? Tô a um passo de chegar à gestão, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí, quando eu vou analisar, quando eu vou entender todo o processo, às vezes é uma questão de habilidades vinculadas a uma possível liderança. Mas aí, quando a gente também vai aprofundando, entendendo o que essa pessoa realmente quer, às vezes ela não quer mais estar ali, né? Ela quer assumir, claro, outros cargos, outras possibilidades, mas não necessariamente naquela empresa, né? Então, porque ela quer crescer, ela quer se desenvolver, às vezes está alguns anos no mesmo cargo, mas ela acha que a vida dela precisa, esse upgrade que ela quer dar na carreira, precisa ser naquela empresa. Mas uma vez que a gente começa a entender, né, o que essa pessoa está buscando de fato, aí às vezes ela entende que pode ser uma outra organização, pode ser numa outra oportunidade. E às vezes é mais fácil também você desse salto, né? crescer indo para uma outra empresa do que na própria, né? Porque, enfim, é plano de carreira, é meritocracia, entre aspas. Então, às vezes é mais fácil você estar no último nível de senioridade ali antes do cargo de liderança e ir para uma outra empresa do que tentar subir na mesma, né? Exatamente. Vai depender muito da cultura dessa organização. E aí, duas perguntas em uma. O que é melhor? O que você recomenda? Enfim. Primeiro, quanto tempo leva essa transição? Eu sei que tem algumas variáveis, não sei se tem um número médio aí, leva 3, 6 meses, enfim. Entre a tomada de decisão da pessoa, enfim, seguir suas dicas aí, participar de processos e tal, né, para fazer essa mudança, eventualmente, de empresa. Essa primeira pergunta 1 e a 2 já emendando aqui, né? O que é melhor, mudar de empresa ou você eventualmente chegou assim, quer saber, larga tudo e vai empreender, como você mesmo fez? Então, eu queria te ouvir essa tomada de decisão e todo esse processo, porque ninguém acorda e fala assim, vou mudar de emprego, amanhã você está no emprego novo. É um processo, 1 com a própria pessoa, 2 com você e 3 com o mercado, né? Acho que são minimamente 3 etapas. E aí, segundamente, de novo, se... né, a pessoa, eventualmente, se já aconteceu isso, de alguém, vamos empreender, fazer outra coisa diferente, queria ouvir uns causos aí seus. Legal. Não tem uma receita, né? Se eu for desenhar aqui, olha, faz isso primeiro, isso depois. Claro que a gente precisa fazer um plano para isso, mas não tem uma receita certinha, né? Porque tem várias variáveis mesmo aí nesse processo, né? Tem questões que vão motivar você fazer a mudança num estalar de dedos e outras questões que não, né? Vai depender também da vida que a pessoa tem. Né? Às vezes a pessoa me procura, olha, eu já estou meio caminho andado porque eu já meio que botei o pezinho lá onde eu quero chegar. Outras é do zero, assim, não sei por onde começar. Então, já realizei transições assim que demorou para tudo acontecer 1 mês. Né? Em 1 mês a gente conseguiu dar vazão para aquilo que a pessoa realmente queria, mas ela já chegou com alguma coisa pré-pronta ali, já tinha dado alguns passos para que isso acontecesse. Outros, já tive casos de 3 meses, 6 meses, e outros batendo aí quase 1 ano, assim, um caso, por exemplo, de uma pessoa que era concursada, só fez isso a vida inteira, né, passou anos estudando para passar no concurso, passou no concurso, ficou lá, mas chegou um momento que não, eu quero dar muitos passos para trás, porque para conquistar o que eu quero de fato, eu preciso começar do zero, né? Então, você construir ali, porque como você tem uma vida ali direcionada ao que aquele trabalho te dá como retorno, e aí eu estou falando da questão financeira,
você precisa desenhar isso muito bem para você não ter um susto maior lá na frente. Porque uma vez que você não sabe, né, o quanto você vai precisar financeiramente daqui 3 meses, daqui 6 meses, porque pode não dar certo no tempo que foi estipulado, né? E aí você vai, ainda assim, precisar pagar os boletos, né? Cuidar da tua família. Como você é cringe, ficar pagando boletos. Eu sou cringe assumida. Nos detalhes que a gente pega a geração da pessoa. Ele também tá falando o quê? Eu sou bem mais velho que você, eu posso falar. Sou quase um lugar de fala. Eu tenho lugar de fala. Somos cringe. Quase mesmo. Estou no limite. Então, é importante a gente entender, assim, o caso de cada um, sabe? Não, como eu falei, não tem como eu dar uma receita de fato, né? A gente precisa desenhar ali qual é o seu momento de vida, né? Eu tenho clientes que têm uma família constituída, né? Tem filhos, às vezes é só o esposo ou só a esposa que tem uma receita e que precisa ali dar conta de tudo. Então, é todo um desenho personalizado e individual, né? Eu tive um caso, assim, que foi super rápido, que era uma pessoa também concursada aqui em Brasília, falou assim, olha, eu já tô com um pezinho lá, que ele queria exercer a advocacia, e ele já tinha um escritório, e ele já estava começando ali, atender um cliente ou outro, e aí eu falei, bom, a gente precisa desenhar aqui o que você realmente quer e em quanto tempo, né? O quanto de financeiramente você quer equiparar, né, o seu salário que você tem hoje e qual é a forma que você quer crescer, né, dentro dessa nova carreira que você quer assumir. Então, nesse tempo ali, num período ali de 3 meses, ele conseguiu fazer essa transição, né, porque foi possível, claro. A gente acha que é só ali eu e o cliente que quer fazer a transição, mas tem todo um processo de você conversar com a sua família, olha, você tem que deixar claro para sua esposa que a coisa vai acontecer dessa forma, né? Você tem que buscar a sua rede de apoio e rede de contatos também, mostrando que você está em um processo que, num primeiro momento, ele pode acontecer exatamente como foi planejado, mas pode acontecer ali os momentos que você vai escorregar, porque nem tudo depende só da pessoa, né? Então, ele precisa fazer toda uma análise, eu sento para fazer toda essa análise com ele, todo esse desenho, para que a coisa aconteça da melhor forma possível. Ou seria um péssimo aluno, eu não fiz nada do que você está falando, tem que ser feito. Nossa, eu fiz exatamente o contrário, não analisei financeiramente se eu conseguiria ter fôlego, quanto tempo eu chegaria onde eu cheguei, não tive essa conversa tão séria com a esposa, com os pais, e tomei um belo de um risco e passei um perrenguinho durante um tempo. Mas, nossa, seria um aluno mais difícil para você. Sofreu de gastrite nervosa? No mínimo, né? Não, gastrite até que não, mas eu dei uma engordadinha de leve, porque eu acabo descontando na comida. E o Bruno tem 25 anos, você não daria 25 anos pro Bruno, olha só. Eu tenho 26, fiz 26 agora. 26, é verdade. Com cara de 40. E cabelo branco, assim, deu uma boa acelerada. Gastrite eu me livrei, mas os cabelos brancos... Mas, enfim, eu não fiz tão bem mapeado mesmo, não. Assim, acho que até... Eu já escutei de uma pessoa, inclusive, falou, cara, nesse ponto você deu mole, porque você não tive nenhuma gordura financeira para encarar, não sei o quê, essa coisa tão bem planejada. Foi uma coisa meio impulsiva e, no final das contas, deu tudo certo, mas assim, é um perrengue que passa, né? E quem está em volta acaba tendo que embarcar um pouco também nesse perrengue, nesse risco, nesses sustos de vez em quando. Mas, enfim, no final dá certo, né? Quer dizer, para mim deu. Pode não dar. Quando eu converso com alguns clientes, assim, ali na primeira conversa, uma das primeiras coisas que eu pergunto tem um planejamento financeiro ali, um pé de meia de pelo menos aí 6 meses, né? A pessoa
Não, não mesmo. Eu falei, então tem um prazo maior para você continuar chorando na empresa que você está hoje? Um ou outro. Porque se você sair assim de supetão, achando que a coisa vai acontecer no estalar de dedos, não vai. Então, é você aguentar um prazo maior na empresa, que hoje não te faz bem, ou que hoje, enfim, não é o que você quer para sua vida, para que você realmente consiga fazer essa transição com tranquilidade. Né? Não dá para ser no supetão, porque pode acontecer muita coisa nesse caminho, né? Para o Bruno foi só dar uma engordadinha, cabelos brancos, isso aí. Só, obrigado. Claro que o perrengue aí que você teve. Só embagulhou, né, mas tá tudo bem. Só você sabe explicar, só você sabe o quanto foi difícil. Mas a gente precisa dar conta desses detalhes antes, para não ter um sofrimento maior ao longo do processo. Só para você ter uma ideia, assim, né, nem só o fato de ter embagulhado, mas é minha mulher, ela dá conta, mas teve uma época, tem muitos anos isso, mas teve uma época, assim, que eu estava tentando um negócio, não estava dando certo, sei quê, e aí no mês que o negócio deu uma degringolada, assim, exatamente nesse mês que eu fui para zero, que não era muito, mas fui para zero, eu descobri que eu ia ser pai, que minha esposa estava grávida. Exatamente no mesmo mês. E aí, no mês seguinte, eu tive uma capacidade de reação até relativamente rápida, mas, assim, foi um choque, né? Isso aconteceu no mesmo mês. E no mês seguinte, eu peguei o boleto do aluguel, dei para minha esposa, falei, paga aí que eu não tenho. Beleza, ela pagou e tal, e aí depois eu consegui recuperar rápido e tal. Mas só para você ter uma ideia de que o não planejamento dá uns bons sustos de vez em quando. Sim. Com certeza. Bem difícil. E, Dai, fala uma coisa. Vou fazer duas em uma também. É possível ser feliz trabalhando, número 1. E 2, as pessoas buscam mais o quê quando elas te procuram? Elas procuram mais o dinheiro, ou seja, eu quero mudar porque eu quero ser reconhecido, preciso ganhar mais e tal. Se deu o caso, por exemplo, de alguém que quer sair de um concurso, ganha 20 mil reais para ser professor e ganhar, sei lá, 3, 4 mil reais com sorte, dependendo de onde for da aula. Ou seja, as pessoas buscam mais a felicidade, o dinheiro. Claro, o ideal quero ser rico e ser feliz, né? Dinheiro não compra a felicidade, mas compra um monte de coisa que deixa a gente feliz. Inclusive, vários bolos de chocolate que a Dai posta lá no Instagram, depois segue lá. E assim, já não tem uma brigadeira de colher, bolo de cenoura, tem um monte de coisa lá. Cozinheira de mão cheia, nunca comi, tá? Tem essa promessa aí. Mas, enfim, o que as pessoas buscam mais? A gente pudesse elencar, né? Ou seja, né? Felicidade, dinheiro, né? E o que as pessoas qual que é o desafio aí, né? De maneira geral, você olhando aí para várias pessoas físicas, pessoas jurídicas, como é que é isso? Primeiro, eu acho super válido falar que sim, é possível ser feliz no trabalho, é possível ser feliz trabalhando, e muito, porque depois que eu saí da CLT, eu achei até que... Não, eu sabia que no primeiro momento eu ia trabalhar muito, mas eu achei que em algum momento eu ia falar assim, eu sou dona de mim agora, eu vou acordar mais tarde, vou fazer o que eu quero. E, cara, às vezes a gente passa mais de 10 horas trabalhando por dia e não reclama, né? Não, cara, que bom que isso está acontecendo, que bom que que a agenda está cheia, né? E aquilo traz, né, um frenesi gostoso, né? De, poxa, a coisa está acontecendo, tá muito bom assim. Tá? É sem respirar, mas vamos sem respirar mesmo. E as pessoas, quando me procuram, às vezes, assim, no primeiro discurso, às vezes é vinculado ao dinheiro, mas quando a gente aprofunda, no fundo, ela está buscando satisfação, ela está buscando essa felicidade no que ela faz, no que ela escolheu fazer, ou que ela ainda vai descobrir que possa trazer felicidade para ela no trabalho, né? Então, como o próprio Caio citou aí agora, de uma das clientes que eu tive, ela era infeliz ganhando 20 mil reais, né? E queria buscar uma satisfação, que era uma coisa que ela sabia que gostava muito de fazer, mas que não estava fazendo, não estava atuando na área, né? Dentre outras pessoas que, às vezes, ela sai de uma empresa que ela ganha muito bem, mas
ela decide sair da empresa porque não gosta, não se identifica mais com aquela empresa, para ganhar menos e fazer o que gosta de fazer. Né? Então, muita gente hoje busca satisfação e sim, é muito possível ser feliz no trabalho, ser feliz no que você faz. Né? Basta você entender, de fato, o que você quer e o que realmente te faz feliz ali. É claro que numa atividade de trabalho, nem tudo é legal de fazer. Sempre tem a parte legal, sempre tem a parte chata. Né? Mas você tem que identificar realmente o que te brilha os olhos. Olha o brilho no olho. O que te brilha os olhos, né? O que realmente tem mais parte boa do que partes ruins de atividade ali daquele trabalho. Mas sim, as pessoas podem ser felizes, podem ter satisfação no que fazem. O pessoal acha também que começa a empreender, só faz coisa legal, né? Tipo, nossa, só faz coisa legal, né? Você falou, acorda a hora que quer, faz o que quer. Nossa, tem bastante coisa chata que a gente faz, coisa que a gente não gostaria de fazer, coisa chata, coisa operacional, e às vezes mais do que antes, quando está em CLT, por exemplo. Mas é que a balança acaba compensando muito, né? O retorno, os resultados, as coisas mais legais compensam muito as coisas chatas, mas para dar certo tem que fazer muita coisa chata também, né? Não é só coisa legal 24 horas por dia, né? Exato, não dá para chamar o financeiro no chat, não dá para ligar para o marketing e perguntar qual é a forma que você pode divulgar esse trabalho, não dá para tirar as dúvidas com a contabilidade, enfim, é tudo você. Nem falar mal do chefe, né? Nem falar mal do chefe. Olha que chegou um momento que eu estava um pouco, não sabia muito assim, como que eu tinha que me planejar no dia, que parecia que meu dia não tinha as 24 horas que eu precisava, né? E aí eu falo, cara, tem alguma coisa errada. Aí até o meu esposo falou assim, se você fosse a sua chefe hoje, você demitiria você? Você se demitiria? Aí eu, cara, eu acho que eu me mandava embora hoje. Você se deu um feedback? Porque me dei feedback. Pergunta. Fiquei me olhando no espelho assim, falei, foi pro espelho. Você botou a peruca da sincerona. Da recrutadora sincerona, né? Você não está produzindo da maneira que eu esperava. Não tá. Cara, vamos fazer um PDI. coloca camisa de chefe e vai. Tá errado, assim não tá bom, não tá legal. E aí foi quando a coisa deu uma melhorada. E aí eu entendi que o meu planejamento tinha que ser diferenciado. Eu tinha que planejar bem antes para que a coisa acontecesse do jeito que eu gostaria. Né? Porque é rodando vários pratos ao mesmo tempo. E olha que eu nem comecei a aumentar a família. Imagina quando tiver menina aqui gritando, falando, isso, aquilo. E tem que fazer tudo. É um pouquinho mais difícil, só. A gente falou no episódio anterior com o Rawan, falou exatamente sobre isso também. É interessante o que você está falando, assim, de que quando você tem chefe, ele meio que te orienta, né? Faz isso agora, faz isso, tem que entregar isso para tal dia, tal prazo e tal. E quando você é empreendedor, né, que não tem aquela pessoa te orientando, que é você que tem que decidir tudo que precisa ser feito, é muita coisa para ser feita e é muito difícil também escolher o que fazer, né? Naquele momento, o que é mais prioridade, o que é mais urgente, o que vai dar mais resultado, que a gente acaba errando muito e fazendo coisas que não são para ser feitas, ou coisas que não vão trazer resultado. Então, até você se tocar de que, putz, o caminho é esse aqui, o tiro certeiro é esse, e não tendo chefe para ajudar nisso, você acaba levando um tempo, né? Exato. É duro, não é simples de fazer. Dai, mais uma pergunta bomba para você. É isso, a sabatina. Sabatina. Não, porque eu sei que eu já trabalhei com isso, então eu quero te ouvir, na verdade. Então não é pejorativo para eu perguntar, pelo contrário, a oportunidade de você esclarecer para a nossa audiência aqui. Coach, você falou que é coach. Coach é tudo igual, né? A gente tem uma discussão aí no mercado, putz, o pessoal não sabe o que fazer, vai lá e vira coach.
né? E realmente isso acontece e, obviamente, acaba prejudicando quem trabalha sério. Por isso que eu falei, não é pejorativo, muito pelo contrário, é a chance da gente explicar um pouco o trabalho sério de quem, de fato, né, tem metodologia, você estuda, você aprofunda, não é simplesmente, puxa, tem uma história de vida, eu vou lá falar a minha história de vida para as pessoas, eu estou fazendo coach. Não tem nada a ver com isso, nem mentoria, nada do tipo, né? Enfim, tem metodologias, tanto mentoria, coach, etc. Então, a pergunta é, coach é tudo igual? Por Daiane Coach. De forma alguma. Eu costumo dizer assim como tem médicos bons, existem médicos ruins, professores bons, professores ruins, bons coaches, coaches ruins, né? Assim, a profissão em si ficou muito banalizada pelo boom, né, que teve em relação a várias metodologias que criaram, a todo movimento, né, de profissionais que não assumiram a atividade com seriedade. Né? E pela facilidade de se transformar também, né? Pela facilidade de você se transformar, isso contribui muito também. A facilidade do resultado, né, da entrega que o processo em si promete. Né? Eu tive a sorte de não sofrer com isso, porque bom, eu atrelei o útil ao agradável, assim, eu peguei toda a minha experiência enquanto psicóloga, né, e uni a minha atividade enquanto coach, né, então eu fui atrás de uma metodologia que tinha esse viés, que tinha esse movimento de aprofundar um pouco mais, né, existem várias hoje no mercado e eu não sei nem dizer quantas existem, porque realmente foi algo muito louco, assim, surgiram vários, assim, cada padaria que não estava mais funcionando se tornou um local que você poderia se formar em coach. Então, eu fui realmente atrás de um bom desenvolvimento, de uma boa metodologia para que eu pudesse ter uma boa visibilidade e, claro, conseguir entregar resultados para os meus clientes para que a coisa realmente funcionasse. Então, existem bons coaches, eles não são todos iguais, existem vários no mercado, não são todos iguais, né? Legal, bacana. Eu brinquei, eu trabalhei com isso, de novo, apesar da cara de relativamente menino aqui, eu sou bastante crítico, eu trabalhei com isso em 2010, 11, 12, ou seja, eu sou, né, na época, enfim, o coaching explodiu depois disso, né, então conheço bastante gente séria, que trabalhei com vários coaches, fiz um pouco de coaching já na vida também, acho que é importante, tipo psicólogo, né, que a gente brinca, terapia, todo mundo tem que fazer em algum momento da vida, é o tipo da coisa que eu super recomendo, mas, de novo, faça com quem tenha metodologias, com quem tem experiência. Eu concordo plenamente com você. Tem médicos melhores, piores, tem advogados melhores, piores, tem uns que estudaram mais, estudaram menos, tem uns que a gente vê lá no jornal, né, nem era médico e estava receitando um monte de coisa. Acho que é um pouco do risco que a gente tem aí, né, de novo, de ir atrás de boas referências. Então, de novo, por isso que eu quis te dar essa palavra para você não se defender, mas basicamente contar para as pessoas que nem todo mundo conhece, né? E sobre a palavra coach, como você falou, infelizmente está até um pouco de preconceito em algumas vezes no mercado. Então a gente não quer isso aqui, a gente quer que as pessoas realmente que estudaram, que se formaram, que continuam praticando, né, que tenham sucesso. Então era esse momento de esclarecimento aí do nosso Papos de Carreira. Manda, Brunão. Com certeza. E o bom, só para complementar isso, a forma de você achar um bom profissional no mercado é pesquisando, procurando referências, sabendo o que essa pessoa já fez, quais foram os clientes que ela já atendeu. Vai lá, bate na porta, pergunta, e aí, qual foi o resultado que você teve? Como que ela te ajudou? Qual foi a experiência? Isso aí é fácil de descobrir, é fácil de você saber quem são os bons do mercado. Hoje em dia até tem aplicativo que faz isso, é um marketplace, né, de pessoas que estão buscando coach e do outro lado os coaches, né? E aí tem review, tem avaliação, depoimento e tal. Então é legal porque dali você já tem uma referência, né? Exatamente. Bacana. Uma coisa que acho que seria legal falar também, assim, é sobre feedback, né? Tentar explorar um pouquinho mais isso. Assim, a gente já tem aí 55 minutos, mas, sei lá, mais uns 5, 10 minutinhos a gente bate um papo. Mas, assim, principalmente é um ponto... Tem duas coisas, assim, uma não é atrelada a feedback, mas é mais uma coisa que eu particularmente vejo muito no LinkedIn, queria saber se você acha legal e acha que funciona, que é a galera que não está com emprego, né, o pessoal desempregado, que fica postando o tempo todo
para aparecer, né? Para o algoritmo, para ter mais like, para aparecer para mais gente, mais empresas que estão com vaga e tal. Desde coisas assim, tipo, sei lá, boa semana, espero que a semana seja ótima e que venha o meu sim, né? Isso, tipo, todo dia tem umas 50 pessoas escrevendo, espero que venha meu sim essa semana e hoje, mas ou até lamentações e coisas, pô, que o recrutador fez isso, o recrutador fez aquilo, e eu estou aqui disponível, e o meu currículo, e ninguém chama, aí reclama do processo e tal. Isso é o tipo de coisa que funciona, assim, no LinkedIn, para mais gente ver aquele perfil e se interessar, ou, tipo, beleza, a pessoa faz, mas, pô, na prática não é por aí. De forma alguma, não funciona mesmo. Pelo contrário, eu bato tanto nisso, critico tanto, principalmente no meu Instagram, que isso mais queima o candidato do que traz algum benefício para ele, né? E ninguém vai contratar por pena também, né? Exato, ninguém vai contratar por pena. Mas, ao invés dele perder o tempo dele colocando lá as saudações de cada período, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje vai sair meu sim. Ele pode investir esse tempo fazendo networking, indo atrás de recrutadores das empresas que ele tem interesse em trabalhar, porque isso é fácil de você achar no LinkedIn, né? Você coloca lá o nome da empresa, achou a empresa, busca as pessoas que trabalham dentro dessa empresa. Sim. Aí vai se conectar com as pessoas da área que você tem interesse, se conecta com o recrutador, fala do seu interesse de trabalhar na área, se apresenta, fala quem é você, fala das suas habilidades. Você viu que tem uma vaga lá? Eu vi que tem uma vaga. Ótimo. Então, fala que você viu a vaga e que você tem a competência, né, os requisitos necessários para assumir essa vaga e começa o seu movimento de se mostrar para as pessoas certas, né? Porque como as pessoas fazem hoje, não faz nenhum sentido, né? Ficar ali naquele movimento para o algoritmo mostrar você para as pessoas, sendo que essas pessoas que estão vendo não vão poder fazer nada por você. Esse é um ponto que a gente vê muito, né? Eu, particularmente, vejo todo dia algumas pessoas, boa semana, que vem o sim pra gente, tal, eu fico olhando, falei, putz, acho que tem demais. Não é muito por aí que funciona, né? E uma outra, Caio, quer falar? Fazer a dancinha no TikTok. Para atrair a atenção das empresas. Você tem a dizer? Pô, aliás, eu vi no teu Instagram um dia que tem empresa que está fazendo processo seletivo com dancinha no TikTok, é isso mesmo? Na verdade, manda um vídeo aí para ver a tua malemolência. Eles lançaram uma plataforma, eles estão pilotando uma plataforma nos Estados Unidos, né, para o TikTok ser uma ferramenta oficial de recrutamento nas empresas. Exatamente. Na verdade, foi focando muito na geração Z, né, que tem esse movimento muito forte aí no digital. Existe essa plataforma que está sendo, como o Caio falou, né, eles estão criando essa plataforma, ainda está no momento de teste, mas a ideia é porque o TikTok também ele quer assumir o público que está em outras redes, né? Inclusive nessa plataforma, você entra para fazer a sua inscrição na vaga que você tem interesse, né? Para você aplicar para a vaga que você tem interesse, tem lá a divulgação da vaga, você aplica, e no momento que você aplica, você preenche todo um formulário ali falando de você, basicamente, e grava um vídeo currículo, né? Se apresentando, falando de você, né? E como o TikTok tem essa pegada, vamos dizer, criativa, a ideia é que você faça um vídeo criativo, dinâmico, autêntico para essa empresa, né? Então, a ideia do TikTok é pegar essas pessoas que estão aí no LinkedIn, que estão em outras redes, para movimentar a rede deles também. Então, eles estão tentando buscar essa possibilidade por meio dessa plataforma. Inclusive, na plataforma, você pode incluir o seu perfil do LinkedIn lá, né? E aí o recrutador te achar lá no LinkedIn e conhecer um pouco mais sobre o candidato. Eu acho que acho que a Dai trouxe bem. A minha visão até agora é meio que uma releitura da vídeo entrevista, ou seja, não é nada de tão inovador,
é usando a plataforma para você ter o vídeo currículo, que a gente associa muito o TikTok àqueles vídeos engraçadinhos, as danças, não sei o que lá, enfim. Não é sobre isso, né? Eu acho que, vamos falar sério também, né? Acho que isso pode ter, de novo, você ter criatividade. Se é uma vaga de marketing, talvez seja legal você fazer um vídeo, mostrar ali sua habilidade, alguma coisa. Agora, se você está concorrendo a uma vaga de finanças, né? Se a pessoa dança melhor ou pior, você vai escolher a pessoa. De forma alguma. Então, soft skills. De novo, depende da empresa, depende do estilo, da cultura, tal, que poderia Exato. Então... depende para a empresa que você está aplicando. Tem empresa que tem mais abertura para isso, tem outras empresas não, são empresas tradicionais, que não nem abrir vaga no TikTok, elas vão abrir. Então, isso depende muito, né? Mas a ideia não é ficar nesses vídeos de dancinha, não. É mesmo um vídeo currículo, é um vídeo sério, vamos dizer assim, que você precisa se apresentar, se mostrar para o recrutador. Então, é mais a plataforma querendo se envolver em uma questão que vai levar mais pessoas para a plataforma. É oportunidade de negócio mesmo, né? Eu vejo bem como oportunidade real e como você falou, Dai, né? Tipo, é uma geração nova, talvez aqui, essa geração cringe nossa aqui, acha isso tudo muito esquisito. Embora vídeo entrevista já aconteça, o vídeo currículo gravado, nem todas as empresas usam, mas é uma coisa que há 10 anos pelo menos existe. De novo, é alguém, nem Facebook, nem Instagram, nem LinkedIn, olhou para isso, eu comecei a olhar, e o TikTok veio falar, deixa eu pegar isso aí para mim, né? Meio que se posicionou num nicho específico. Pilotando nos Estados Unidos, eu acho que isso deve vingar, pensando nas gerações e tal, enfim, pensando nos modelos, mas, de novo, é super segmentado. Um CFO, como a gente falou aqui, não vai lá fazer a dancinha tal, para concorrer a uma vaga. Ele pode até gravar um vídeo, eventualmente, embora também não faria isso, é um tipo de contratação diferente, mas, enfim, né, de novo, são gerações e gerações, tecnologias e tecnologias. E isso é uma possibilidade do candidato conseguir entender qual que é o movimento do mercado mesmo, né? O que as empresas estão exigindo, o que os recrutadores estão exigindo, né? E eu posso te dizer que para ser criativo, não necessariamente você precisa ter um videozinho lá no TikTok. Quantas vezes realizei processos seletivos em que os candidatos tinham bastante criatividade em se apresentar, não era só uma apresentação, meu nome é tal, tenho essa habilidade, tenho essa experiência e esse resultado. Não, já tive candidato que tinha uma cultura nordestina e recitou um poema contando toda a história de vida dele, que foi sensacional. Então, vai muito de candidato para candidato e ele entender qual é a tendência, qual é a pegada do mercado, independente da plataforma. Funcionou para o Robert De Niro no Senhor Estagiário, né? É verdade. É verdade. Ele fez um videozinho e foi contratado. Baita vídeo de marca empregadora, aí fica a dica para quem está assistindo a gente. E é um belo filme, por sinal, já devo ter visto umas 20 vezes. Eu acho sensacional. Mas legal, acho que, papo super agradável aqui, acho que a gente ficaria horas conversando. Muito 1 milhão agradável. De perguntas, 1 milhão de dúvidas. Nossa, quando se fala de carreira, tem muita coisa, ainda mais você sendo especialista em carreira, transição de carreira, a gente ficaria aqui horas perguntando. Mas, enfim, queria super te agradecer aí por ter aceitado o convite, pelo papo, que foi ótimo, super agradável, esclareceu vários pontos. Espero que a gente tenha ajudado aí a audiência a melhorar de alguma forma alguns pontos e parar de escrever, pelo menos o meu sim vai chegar essa semana. Se reduzir isso no LinkedIn, eu já fico bastante satisfeito com esse episódio. Mas legal, Dai, super obrigado pelo papo. Bruno, eu que quero agradecer a oportunidade, o espaço aqui, não só para as trocas de figurinhas, mas para trazer também um pouco do meu trabalho, né, da importância de você saber, né, o seu lugar no mercado de trabalho, porque todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo tem um talento, todo mundo tem o seu espaço, o seu lugar no mercado. E obrigada mesmo, foi muito bom, adorei esse bate-papo, obrigada também, Caio. Vocês aí, enquanto dupla, estão arrasando aqui nesse podcast. Valeu. Quem quiser te procurar depois, deixa seus contatos, Instagram, YouTube, enfim, onde que as pessoas continuam conhecendo mais do seu trabalho, mais as suas peripécias virtuais aí. Legal, no lugar que eu tô... Instagram, no YouTube.
No lugar que eu estou mais ativa no Instagram, né? O meu arroba lá é Dai Mendes Oficial, Dai com Y, como se fosse Day, né? Dai Mendes Oficial. E temos no YouTube também, como Daiane Mendes, e lá tem vários vídeos vinculados a processo seletivo, carreira. E troca uma ideia comigo, chama no direct, tem o LinkedIn também, Daiane Mendes, você consegue me achar no LinkedIn. E aí a gente pode, sim, trocar uma ideia. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu sou super disponível para tirar as dúvidas de vocês. Legal, bacana. Então é @Dai Mendes Oficial no Instagram. Isso. Tá lá, legal. Super ativa, sempre com conteúdos muito legais. Eu sigo, comento muito lá, as perguntas para ela. O Caio é super participativo. Às vezes eu abro caixinha lá, o Caio... Dá-lhe fazer pergunta, eu acho ótimo. O Instagram é muito legal mesmo, vale a pena acompanhar e seguir. Para quem está aqui, entra lá para seguir, que é bem legal. E é super interativo também, né? O que é super legal. Então, Dai, de novo, muitíssimo obrigado por ter você aqui com a gente. Um papo ultra regional, né? Eu com meu sotaque meu aqui de São Paulo, Brunão com seu sotaque carioca e a Dai com seu sotaque maravilhoso, candango, do Distrito Federal. Ela acha que ela não tem sotaque. Brasiliense não tem sotaque. Quem está ouvindo a gente, não tem sotaque. Responde a nossa enquete aí depois embaixo desse vídeo. Escreve aqui embaixo. Exatamente, deixa aqui. Da onde você tem sotaque ou não tem sotaque? Não tem sotaque. Sotaque da onde? Beleza, Dai. Brigadão. Obrigada, meninos. Obrigado mesmo. Valeu. Foi um prazer, viu? Obrigada mesmo. Este foi mais um Papos de Carreira. Caio Infante e Bruno Fisber recebendo aqui a maravilhosa @Dai Mendes Oficial. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Até a próxima.